Mais um bloco ao vivo do Sem Censura para hoje, nesta segunda-feira, e eu registro a presença da Nelma Sá e da Altair Verne. A Nelma é coordenadora da Fundação Arte de Educar Amazônia e a Altair é coordenadora de projetos também da Fundação. E é nesta fundação que funciona a Creche Casulo. Este é o nosso assunto do programa, mas não de agora. Do outro bloco, a gente vai entender a história da Creche Casulo, que agora passa por uma situação delicada, difícil, mas a gente vai reservar esse assunto para depois. Mas a Nelma e a Altair já estão aqui no nosso bate-papo e vão participar dessa entrevista de agora, que é com a Mariane Sarmento. A Mariane é terapeuta ocupacional, é professora da UFPA e coordenadora de um projeto que chama-se Comunicação Alternativa e Ampliada. E é um projeto de extensão que começou em 2013, né, no passado, e a gente vai saber exatamente como é que é esse projeto. Primeiro, te agradecer, viu, Mariane, por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. É um projeto que você coordena, quer dizer, um projeto de extensão, então com alunos, com bolsistas, isso. Outros professores também, isso. É isso, né? Eu tenho 8 alunos participando do projeto hoje, sendo uma bolsista apenas, né? O projeto de extensão, ele é da UFPA mesmo, é da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, da qual eu faço parte, e é um projeto que visa o atendimento de crianças que têm problemas na comunicação, qualquer dificuldade de comunicação, né? Por causas quaisquer também, por exemplo, físicas, lógicas, emocionais, enfim, qualquer causa. A gente não foca na causa, a gente foca na dificuldade de comunicação em si, né? Então, essas crianças, elas chegam ao atendimento por meio do Betina, que é o Hospital Universitário da UFPA, e essas crianças são avaliadas por nós e, a partir do momento que nós avaliamos, detectamos qual a dificuldade principal dela de vocabulário, qual o vocabulário que ela não tem, né, o que ela tem dificuldade realmente de falar, e a gente elabora, né, um recurso específico para aquela criança, é um recurso de baixo custo, alguns de comunicação, coisas que tenham, recursos que tenham figuras, por exemplo, aqui a água, de uma água, né, para ela fazer as associações. E a gente faz os atendimentos ocorrem todos os dias, de segunda a quinta. Cada criança é atendida 2 vezes por semana. Agora, na creche Casulo, vocês já tiveram alguma criança? Sim, já tem, né, com dificuldade para falar? Uhum. Necessariamente precisa passar pelo Betina ou pode ser uma parceria via... Pode. A gente começou pelo Betina pela facilidade, né? Isso. Antes, no primeiro projeto, hoje ele está sendo reavaliado, né? Para ver se a gente consegue continuar. Então, assim, meu critério era muito definido, então eu tinha uma faixa etária muito estabelecida de 4 a 6 anos. Hoje eu já abri mais esses critérios porque a gente vê que as crianças realmente precisam, né? E tem crianças no Betina de 12 anos que não participam de nenhum atendimento como esse. Então, a gente aceita hoje qualquer criança que tenha dificuldade de comunicação. Tem uma faixa etária Não, específica? Qualquer criança. Sendo criança, a gente prioriza a criança pelo perfil, o perfil das minhas discentes. Aí a gente acaba priorizando criança e adolescente. Agora, o que são essas dificuldades de fala? Quais são as mais importantes que podem ser observadas pelos pais, por exemplo? Dificuldade. Tem criança que não fala nada. Não fala nada, né? Quer uma água e não consegue falar. Vocês devem saber, né, como é essa realidade. Nós temos uma criança que não tem nenhum problema. E essa criança já foi enviado ao hospital, já foi enviado para vários exames, já está com 5 anos, quase 6. Saiu da escola tradicional e veio para nós, porque na escola tradicional já está sendo considerado que ele tinha um problema. E ele não fala, ele fala pouquíssimas coisas, pouquíssimas palavras. Aí a gente tem causas, né? Tem, por exemplo, é isso que eu ia te perguntar, Mariane. Assim, porque tem causas neurológicas, tem outras causas emocionais, sindrômicas. Né? Pois é, mas aí eu queria que você falasse as mais comuns, as crianças que não conseguem comunicar. Que nós atendemos lá são os autistas, né? Que têm a dificuldade na paralisia cerebral, né, que não conseguem se comunicar porque a lesão acaba com a criança dificuldade, né? Então, a criança tem dificuldade, mas ela tem então a gente apontando, olhando para o recurso, para que a mãe, o cuidador principal, entenda, essa criança, meu filho, ele quer tomar, eu estou dando água para ele, mas ele não quer água, ele quer o suco, né? Que a gente atenda essa criança, o que essa criança realmente quer, né? Muitas vezes a criança não consegue verbalizar e quem decide somos nós, né? A mãe, o terapeuta que atende, ela quer isso. Não, a gente precisa ouvir essa criança. Ouvir não necessariamente por meio da fala, né? Mas pela de um modo geral,
Essas crianças têm esses problemas, aí você do autismo e tal. Mas assim, é mais frequente que elas tenham esses problemas e que causa é essa, a mais frequente, ou as mais frequentes, quais são? Não, o autista, uma das características é essa dificuldade. Pois é, mas eu digo, por exemplo, tem causa que já um caso, mas não consegue verbalizar, saber que causa uns. A gente tem crianças e às vezes tem até a questão social também, tem dificuldade de falar porque não foi tão estimulado, não foi de forma adequada nos primeiros de vida, né? Pode estar trabalhando durante as frequentes, as causas mais frequentes que nós atendemos no autismo. Vocês utilizam nesse projeto? Recursos, carta, VA na internet que representem os nossos rão de escola, possa estar comunicar com essa criança. Mas se comunica exatamente como? Porque, assim, a mãe que tem caso com um problema desses, quando você diz que você usa recursos de baixo custo, né, como a cartolina, que é uma coisa básica, né, que a gente já usa há tanto tempo, que é recortar, então, um desenho de um copo com água, com a forma de com água, isso. Aí a criança faz algum movimento, diz que sim com a cabeça. É o treinamento dessa criança. Essa criança tem que passar por um treinamento, que é daí o atendimento terapêutico ocupacional. Que envolve o cuidador também. Que envolve o cuidador, com certeza. Porque não adianta nada essa criança se comunicar comigo, mas não com os pais, escola, tarde. Mas a ideia é que mostra a criança dizer que é água. Ela vai aprender durante os atendimentos a identificar que aquele recurso representa a água que ela quer tomar. Que aquela imagem representa a água. Então a gente vai, por exemplo, toda vez trabalhar com os reforços positivos, né, da psicologia, que a gente acertar aquela água, a gente mostra, olha, você está pedindo a água e ela querer, a gente pode dar para ela a água. Então tome a água que você quer, muito bem, parabéns, são os reforços positivos. A gente pode dar, se ela quiser um bombom, a gente pode estar com bombom e dar bombom para ela. As meninas sempre trabalham assim, a foto da maçã, por exemplo, é a fruta que a criança gosta, a maçã, por exemplo, a figura, e a maçã. E vai trabalhar com isso, quando chega no maçã, é dada como uma recompensa para a criança aprender e entender que aquele recurso ela deve utilizar para solicitar aquela maçã. Então a gente usa isso para trabalhar, por exemplo, para que com a criança não, ela sabe. Né? Agora eu vou complexificar esse atendimento. A gente tem esse feedback diário. Em cada atendimento, vai vendo os ganhos que a criança tem, em termos de entendimento daquele recurso. Então, os resultados a gente vai observando diariamente em cada atendimento. As mães relatam muito que elas já conseguem comunicar determinados assuntos com a criança. E é muito importante a gente observar, a gente se colocar no lugar de uma mãe que não entende o que o filho quer. Né? Então, o nosso foco é a criança. A criança que não consegue dizer o que quer e a mãe que não consegue entender quando, de repente, aquela criança está doente, está se sentindo mal na barriga, na cabeça. Né? Então, a gente, por exemplo, colocar recursos de, olha, quando você estiver com dor, você é mãe. Então, a criança começa a aprender aquele recurso. A mãe consegue entender o que está querendo comunicar. Tem pergunta, Marcela? Tem. Primeiro eu queria fazer uma pergunta minha. Uma criança, assim, aparentemente sem algum tipo nenhum, que parece que não tenha nada, os anos deixa de caso na fala para ser um tipo de problema. Qual é começar a falar? A criança ela já começa a falar. Os pais devem ficar atentos para isso. Né? Uma criança, por exemplo, autista, você tem período para identificar até os 3 anos, né? Que acontece. Você tem que observar, a partir do primeiro ano de vida, que a criança não verbaliza nada, alguma coisa está estranha aí no desenvolvimento dessa criança. Então, é bom curar desde cedo. Geralmente, a maior procura dos pais, esse problema da fala é nesse período, né? Até os 3 anos, verbaliza. Ou o autista começa verbalizando e, de repente, para, alguns casos, né? E para de falar. Então, acho que nesses primeiros 3 meses, que é importante do desenvolvimento infantil, que os pais estejam muito atentos em relação a isso. 3 anos, né? 3 anos. E quais estimula a criança, melhor, sim, né? Conversa, que mostra histórias, quer dizer, isso é fundamental, né? Para a criança. Muito importante que a criança vivencie todas as formas de estímulo, né? Não só, e eu vou colocar não só hoje, mas o motor, tudo. Quer falar, Cleon? Eu ia perguntar o que vocês falam, que não é necessariamente lógico, não, né? Uma parte mais alternativa, digamos assim. Porque a terapia ocupacional ela não vai trabalhar com a linguagem, a comunicação. Né? A comunicação é uma atividade do ser humano. Por qualquer meio. Então, por exemplo, o nosso foco é que a criança passe a falar. Né? O objetivo é que ela se comunique. Como ela vai se comunicar, que é a comunicação alternativa e ampliada, né? O recurso que eu vou criar metodologicamente, tecnicamente correto, para que essa criança consiga
De repente a criança não vai chegar a falar, não vai chegar a oralizar. Então não tem o porquê. Mas aí essa criança consegue mostrar para a mãe o que ela quer? Vamos dizer, uma criança que quer uma fruta. Ela vai mostrar para a mãe, ela pode não falar, não verbalizar, mas ela aprende, digamos assim, e mostra. Pra mostrar, né? Isso. Que aí já é um avanço para uma criança que não nem isso conseguia fazer, né? E você tem o que a gente chama de prancha de comunicação, que é como se fosse um caderno, e em cada folha você tem vários, por exemplo, essa folha só é de alimento, então tem vários alimentos. A outra folha só é de lugares para passear. A outra é só de frutas, por exemplo. Aí a criança quer comer uma fruta, ela vai abrir a pasta dela, naquela folha onde só tem fruta, e vai apontar a fruta que ela quer. É por isso que o cuidador, ele tem que ser ativo nesse processo, porque ele tem que entender, ele tem que também saber manusear essa pasta. O cuidador aí é o pai ou quem? O cuidador principal. Sempre é a mãe ou o pai, né? Então, o cuidador principal. É essa pessoa que fica com a criança. A pessoa que fica mais tempo com a criança durante o dia. Existe por exemplo, se a criança entra com 2 anos, ela fica até 7 anos nesse projeto ou não tem tempo? A gente tem a ideia de que sempre que a criança, como eu falei anteriormente, a criança vai aprender um determinado alimento, ela vai ter necessidade de outro. Ela nunca vai saber, é como nós, né? A gente nunca sabe tudo, né? Então essa criança também nunca vai saber tudo. Então sempre surgiu, ela já sabe identificar isso aqui, vamos pensar então em outras coisas que ela ainda não sabe. Mas vocês continuamos atendendo. Ótimo. Né? Ainda não chegamos nessa estágio de dar alta para o paciente, né? Não sei se isso vai acontecer também, porque são crianças com deficiência que a gente sabe que passam a vida inteira fazendo terapia, né? Mas assim, a ideia é que a criança evolua, né? E à medida que ela vai evoluindo e que nós não tenhamos mais pernas para atendê-la, a gente pode dar prioridade para aquela criança que ainda não participa, ainda não sabe se comunicar. Né? Temos a pergunta da Maria Doroteia. Ela pergunta se existe algum exercício que pode ser casa para ajudar os processos de melhoria da comunicação. Foi o que eu falei, né? Nós não trabalhamos... Isso, no caso, é mais da área da fonoaudiologia, não é nossa. Né? Então, o nosso foco é a comunicação. Aí, no caso, ela deve estar perguntando sobre a oralização, que é quem trabalha... Mariane, você é terapeuta ocupacional, Isso. né? E só para a gente entender exatamente o que faz o terapeuta ocupacional, para entender que quando se diz estou fazendo terapia é uma coisa, a terapia ocupacional é uma outra vertente, digamos assim. O que seria exatamente, o que caracteriza a terapia ocupacional? Tá, a terapia ocupacional, primeiro que ela é eminentemente da área da saúde, né? Sendo que hoje está desbravando outros terrenos, né? O escolar, o social. Então hoje você consegue ver o terapeuta ocupacional inserido em vários contextos, né? Então assim, o que ele faz? Nós trabalhamos com a atividade humana, é tudo, né? Então, por exemplo, no caso do projeto humano é a comunicação. Né? Nós precisamos da educação para poder estar incluídos na sociedade, para poder participar, poder trabalhar, para poder fazer qualquer coisa. Eu preciso, né? Então, apresentadora de TV, o meu trabalho é esse. Então, eu preciso de várias do meu corpo poder exercer esse trabalho. Né? Então, por exemplo, digamos que hoje você perca alguma função, não sei, sofra um acidente de carro, perca a função de escrever, tá? Que é uma função que você precisa, né? Então a gente pode trabalhar qual é a atividade que está sendo prejudicada, é a escrita. Então o terapeuta ocupacional ele vai trabalhar por meio de recursos, de atividades para promover o teu retorno à escrita, né? Motor, pode ser cognitivo. Mas e aí não se confunde com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, vocês trabalham juntos? Nós trabalhamos juntos, com sua especificidade, né? Então, por exemplo, o fisioterapeuta, enquanto ele trabalha muito com movimento, vamos com a função, de que maneira esse movimento, por que esse movimento é importante para você, né? Então, de repente você não vai conseguir escrever como você escreve, eu posso pensar em adaptações da escrita para que você consiga escrever, para que você não perca a função. A gente vai adaptar, mas tem você perder a função, não vai ser a mesma coisa, você não vai escrever da mesma maneira, vai conseguir continuar exercendo a função que você quer exercer, no caso a escrita. E aí no caso dessas crianças, comunicação, o foco é a comunicação. As pessoas mais velhas, os idosos também, tem muitos casos que frequentam lugares, espaços onde oferecem terapia ocupacional, né? Mas aí já é um outro tipo de trabalho. Inclusão, né? A comunicação alternativa e ampliada, ela pode também ser usada para o idoso. A gente vê que o idoso, ele função quando está ao longo da vida, né? Pode usar esse método também que vocês usam lá. Com adulto, vocês viram que a ginasta, né, a Laís,
que sofreu acidente, utilizando. Não sei se ela utiliza um recurso de comunicação alternativa para comunicar. É um sistema computadorizado que ela está utilizando, né? Que foi pensado para que ela consiga, se eu não me engano, ela olha, eu não sei, ela vai olhando e tem um detector que consegue perceber para onde a pupila dela está sendo direcionada e é ativada. Então, são sistemas computadores que já são de alto custo. Claro. Né? Não trabalhando de baixo cartolina. Porque vocês trabalham... Quer dizer, você disse, só para a gente encerrar, você disse que qualquer criança, esse projeto de vocês lá no UFPA, que tenha, lógico, que tenha dificuldade. Quer dizer, ele não é só crianças ali do entorno da UFPA, não é isso. Não necessariamente que estejam sendo atendidas no Betina Ferro, não, né? Eu faço para que outras crianças sejam atendidas, né? E de repente fazer parcerias, né? Acho que é importante a gente depois podem conversar, né? Para ver se a gente consegue estabelecer essa aproximação, né? Para atender as crianças de creche. Você estava falando por que é antes? Nós temos criancistas, né? Creche, na creche. É uma criança só, mas a gente tem. Então, o educador, o professor de sala, ele se sente muito desamparado. A gente fala muito em inclusão, que é, de fato, esse educador foi preparado para ter uma criança autista em sala, né? A gente volta e meia conversa sobre isso aqui no Sem Censura, né? Então, assim, um projeto desse, a gente pensar que ele pode ser estendido. Estão lá, nós temos o João, que é autista, que está com a gente desde os 2 aninhos. O processo dele, hoje ele está com 4, o processo dele de desenvolvimento é enorme, né? Mas a professora, ela não tem cursos para trabalhar isso. Então, seria uma forma da gente trabalhar. E só a professora não, e a avó, e a mãe, que são quem cuida, né? Mas isso é uma forma da gente aprimorar e que a evolução dele ainda seja maior, né? Porque a professora tem um recurso, de fato, que foi passado por um terapeuta ocupacional, né? É um assunto que vocês podem tratar depois, né, do programa, ver se conseguem fazer essa parceria aí. Deixa para encerrar, Marcela, parece que tem ainda mais uma pergunta, Nós temos Marcela? mais uma pergunta do Fabrício Amador. Ele pergunta se o projeto também abrange as crianças com gagueira. Na verdade não, porque a criança com gagueira, ela tem a dificuldade, mas ela, no final ela consegue verbalizar, né? O nosso objetivo não é esse, né? O nosso objetivo é trabalhar com aquelas crianças que não conseguem oralizar o que elas querem, o que elas desejam, né? São as crianças que... E mais um detalhe, a comunicação alternativa, ela pode ajudar, de repente, a uma criança que está no início da comunicação, aquela comunicação ainda feita de forma errada, e a gente estimula para que ela melhore a comunicação. Mas nesse caso não, aí mesmo também é o fonoaudiólogo que vai trabalhar com essa criança de uma forma mais eficaz. Então, alguma coisa mais você queira divulgar, queira falar sobre o projeto? Pela oportunidade de divulgação do projeto, né? Depois que começou esse processo de divulgação, as mães ligam para a gente para pedir para entrar, para levar a criança para ser avaliada. Então, acho que é muito importante a mídia estar veiculando esse projeto, né? Então, a Mariane Sarmento conversou conosco, ela é terapeuta ocupacional, coordenadora desse projeto na UFPA, Comunicação Alternativa e Ampliada. Não é isso, Mariane? Te agradeço muito. Vamos para o intervalo rapidinho, o último intervalo de hoje. E no próximo bloco a gente fala sobre isso, sobre a creche Casulo, a criação dela, por que ela está passando por dificuldades hoje. Enfim, a Nelma e a Altair vão explicar direitinho para a gente, vão contar os detalhes dessa história para nós. O Pará é integrado através das redes de fibra ótica. Santarém, Marabá, Castanhal e Altamira agora fazem parte das redes metropolitanas de educação e pesquisa. Uma parceria entre a Prodepa, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ministério da Ciência e Tecnologia, através de instituições de ensino e pesquisa de todo o Pará. É uma infraestrutura, hoje em dia, fundamental para o desenvolvimento. A iniciativa é parte da expansão da banda larga, um investimento de 4 milhões de reais, integrando a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa até o final deste ano. 120 quilômetros de linhas, tornando mais fácil e rápido o acesso ao conhecimento e a integração entre as várias regiões do Estado. Não só as instituições de ensino, mas também os órgãos públicos, os entes governamentais vão poder aproveitar da tecnologia, como eu disse, da estabilidade da rede de fibra ótica e da velocidade de comunicação desses circuitos. Prodepa, 60 anos conectada a você.
quilômetro de estrada boa faz diferença? O governo do estado está fazendo mais de 1.000 quilômetros de estradas. De norte a sul, de leste a oeste, o governo do estado investe na construção e reconstrução de estradas. Estrada boa para escoar a produção, gerar empregos e desenvolvimento, além de mais conforto e segurança para os motoristas. Agora tá um tapete. Pará em Obras. Trabalho em todo canto para toda a nossa gente. Governo do Pará. Sou Cristiane. Meu nome é Oliveira, jornalista. Quando você vê um homossexual na rua sendo agredido, eu imagino sempre o contrário, né? Um heterossexual sofrendo da mesma maneira. E eu pergunto para o homofóbico, você tem medo de quê? Essa agressão ainda acontece hoje em dia justamente em razão simplesmente de uma única coisa: lei, direito. Hoje o 81 está preparado para receber qualquer tipo de denúncia que tenha o cunho homofóbico. Eu acho que nós já estamos no caminho bem certo, né? O caminho de que um dia a gente vai ter um mundo melhor. Homofobia. Denuncie, faça valer seu direito. Diz que 181. O que está nas redes sociais está na pauta. Política, economia, direitos humanos, educação.